Olá, bom dia a todos. Mato Grosso é responsável por quase 30% da produção nacional de soja. Nesta safra, os técnicos do Rally da Safra, que é o maior evento técnico itinerante da agricultura brasileira, já percorreram mais de 15 mil quilômetros no estado durante o mês de janeiro e realizaram quase 250 amostras para concluir as avaliações das lavouras de soja de ciclo precoce. Agora, no mês de fevereiro, os técnicos retornaram ao estado e o foco está nas lavouras de ciclo mais tardio. Quem vai nos falar melhor dos trabalhos desenvolvidos nas lavouras é o coordenador-geral do Rally da Safra, que é agrônomo e produtor rural, André De Bastiani. Olá, André, obrigado aí pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui no Vida Rural MT. Olá, Valdir, satisfação falar com vocês e trazer um pouco aí do que a gente tem visto, né, por esse Brasilzão que produz por meio do Rally da Safra. André, esta safra 2021-22 está sendo bem atípica, com perdas significativas para os produtores na região sul do país e no centro-oeste perdas na produtividade em decorrência da podridão da vagem da soja e o acamamento da planta. Já é possível fazer um diagnóstico das lavouras nestas regiões? Sim, Valdir, o Rally, conforme você já mencionou, já está rodando desde janeiro, então a gente já conseguiu pegar pelo menos um pouco de cada região aí, um panorama geral. A gente continua nossas avaliações até o final de março, né, acompanhando aí o ciclo de colheita das lavouras, e daí sim nós vamos ter o panorama final, né, os números finais do Rally da Safra. Mas, de fato, a gente já tem dois cenários bem distintos. O primeiro dele diz respeito, vamos chamar assim, do centro-sul do Brasil, e daí eu me refiro do sul do Mato Grosso do Sul para baixo. Sul do MS, oeste do Paraná principalmente, mas todo o estado do Paraná sofreu muito e vem sofrendo com estiagem, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são regiões que já apresentam perdas bem consolidadas em função da falta de chuva. Então, a gente está perdendo produção já nesses estados que tinham uma perspectiva muito positiva de produção e, infelizmente, a gente já tem perdas irreversíveis. Quando a gente fala do centro-norte, e daí estamos colocando o norte do Mato Grosso do Sul, estamos colocando o estado de Goiás, todo o estado do Mato Grosso e também os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a gente tem um cenário muito favorável ainda. Apesar de a gente estar falando aí de um excesso de chuva, que inclusive tem atrapalhado colheita, tem atrapalhado alguns tratos culturais, a gente tem visto a podridão, como você bem mencionou, ainda é um cenário muito positivo, Valdir. Positivo, inclusive, que nos faz pensar que alguns estados, algumas regiões, devem quebrar recordes de produtividade. Agora, o bom cenário que nós temos no centro-norte do país não vai ser suficiente para compensar as perdas que a gente está tendo no centro-sul. André, quando as equipes estão a campo, quais são os critérios para fazer as avaliações? Então, primeiro, Valdir, a gente monta os roteiros do Rally da Safra, considerando aí a representatividade de cada uma das regiões e também montando as nossas equipes para que elas passem por cada uma das regiões em momentos decisivos aí de colheita, né? Então, quando a gente vai começando a colheita, a gente acaba passando essas regiões, porque daí é o momento que a gente consegue fazer toda a leitura a campo. Então, o Mato Grosso, por exemplo, é um estado que a gente passa duas vezes. A gente passa lá em janeiro, porque a gente precisa ver as primeiras lavouras que estão sendo colhidas, né? E dada a importância do estado, a gente acaba voltando também ao longo do mês de fevereiro para a gente conseguir olhar as lavouras um pouco mais de ciclo médio, mais de ciclo um pouco mais tardio. E basicamente o nosso trabalho, após a gente já ter os roteiros bem definidos, por onde que vai passar cada um dos carros, a gente faz uma pesquisa aleatória. Então a gente não sabe quem é o produtor, a gente não sabe qual é o histórico daquela área. O que a gente faz é uma pesquisa mesmo, de entrar em cada uma dessas lavouras aleatoriamente e fazer as contagens. E daí a gente está falando de contagens de população de plantas, estamos falando de contagem de número de vagens por plantas, número de grãos por vagem. Depois a gente vai lá e tira a umidade desses grãos, a gente faz a pesagem também desses grãos, faz uma série de inferências a respeito da sanidade daquela lavoura e coloca isso tudo numa base de dados. Então, essas informações
são suficientes para a gente ter aí indicadores de produtividade daquela lavoura amostrada. Daí, claro, vai compondo, né, as amostras conforme as regiões que a gente vai passando, e a diferença é a gente ter uma base de dados já de mais de 10 anos, né? A gente está na 19ª edição do Rio da Safra, mas pelo menos essa base a gente tem uns 12 anos que a gente consegue comparar cada uma das regiões ano a ano. Como é que está lá a questão, por exemplo, de peso de grão, que é muito importante da definição final aí de produtividade. A gente tinha um receio muito grande de que o tempo fechado, que foi o cenário que a gente teve aí no Mato Grosso, acabasse afetando muito e reduzindo muito o peso de grão. Felizmente, a gente não está vendo isso, a gente está conseguindo ver que o peso de grão tem se mantido, e isso é muito favorável aí para a produtividade da lavoura. Então, basicamente é isso, o pessoal faz inúmeras lavouras, devemos fazer ao todo em torno de umas 1.200 lavouras, colocando etapa soja e etapa milho, né? Então dá para ter uma boa noção do que acontece em cada uma das regiões, e daí a ideia é tabular esses dados, analisar esses dados e trazer para vocês aí essas informações. André, você falou no milho, né? Agora, Mato Grosso já iniciou o plantio do milho segunda safra, né? As equipes irão fazer as avaliações também nas culturas do milho, né? Sim, a gente volta para o estado do Mato Grosso em maio, finalzinho de maio aí, para fazer a avaliação das lavouras de milho também, né? É importante a gente estar acompanhando o que está acontecendo, e uma safra que a gente tem uma expectativa muito positiva, né? Positiva em termos de investimento, em termos de crescimento de área, o calendário de plantio é muito favorável também, então vocês vão ver a gente passando por aí também em maio. André, já tem uma data definida para divulgar as avaliações nessas lavouras em todo o Brasil? Sim, a gente procura fazer isso pelo menos uma vez por mês, e depois o fechamento da etapa soja a gente faz no final de março, no dia 29 de março. Então a gente fez uma primeira divulgação em janeiro, que a gente falava lá ainda de uma safra em torno de 134 milhões de toneladas, né? E já falava que era uma quebra muito significativa em cima do potencial dos 145 milhões, e a gente deve largar um novo número agora na próxima segunda-feira, e certamente a gente já vai trazer um número abaixo dos 130 milhões, porque a gente vê que as condições, né, das lavouras do sul do país se deterioraram bastante, apesar de a gente ter visto uma evolução muito positiva aí no centro-norte brasileiro. Ok, André, quero aqui mais uma vez agradecer aí a sua participação. Não, eu que agradeço o espaço, faço um convite para todos vocês também acompanhar o Rally pelas redes sociais. A gente tem o costume de diariamente lá fazer uma conexão com o campo, né? Então o pessoal está no campo fazendo amostra, já mostra o que está acontecendo, o que está vendo. Então vocês conseguem viajar no Rally da Safra acompanhando aí o Rally pelas nossas redes sociais. Então, obrigado aí pelo espaço. Ok, obrigado. Acabei de conversar com André De Bastiani, coordenador geral do Rally da Safra. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.